Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O contexto da liturgia de hoje se insere logo depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos ainda já tinha havido a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo para as santas mulheres, para Santa Maria Madalena. Ele apareceu também para os dois discípulos de Emaús, que são estes que estão dando o seu relato para os apóstolos reunidos. Mas os apóstolos estão encerrados no cenáculo, encerrados porque eles estão com medo dos judeus. A crucifixão tinha acontecido pouco mais de uma semana e, com isto, eles estavam todos transidos de medo das consequências que essa crucifixão poderia ter para eles. Ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles ainda não tinham sido fortalecidos, portanto, com vistas a todo o longo caminhar de evangelização, de perseguições, inclusive de lutas que eles teriam que sofrer por causa do nome de Jesus. E eles então se encontram numa situação ainda prévia a esta evangelização, a essa explosão de apostolado que virá, e eles preocupados, porque eles sentiam o ambiente contrário, o ambiente refratário, ainda estavam vivos os gritos da multidão enfurecida contra nosso Senhor Jesus Cristo, que eles acabavam de crucificar, aquele homem, Deus, encarnado para fazer o bem, para salvar, para curá-los, que tinha passado 3 anos curando, fazendo obras maravilhosas, conversões inúmeras, tinha ressuscitado mortos, e pelo bem que ele tinha feito a toda esta gente, a paga que ele recebe é justamente este ódio, e ódio de morte, porque eles vão crucificá-lo. E diante dessa situação toda, então, pânico, medo, insegurança. E é por isso que a primeira palavra que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dirige é: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A verdadeira paz vem de Deus. A verdadeira paz vem de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira paz vem da prática da virtude. A verdadeira paz vem de estar a alma inteiramente ordenada em função de Deus, na prática da lei de Deus, na prática da vontade de Deus, na realização do plano de Deus. Mas, entretanto, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. É a atitude que eles têm diante de uma aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Está se dirigindo a eles? Medo. Medo e insegurança. Medo e insegurança. Pois é justamente a situação na qual nós vivemos hoje em dia. Nós vivemos no medo, nós vivemos na insegurança, nós vivemos no pânico. Por quê? Por causa da situação do mundo. E o mundo está numa situação onde talvez nunca tenha estado nessa situação que nós estamos vivendo. As igrejas fechadas, os sacramentos tolhidos, dificuldades, restrições de mover-se de cá para lá. E é curioso porque é uma situação inteiramente nova. O mundo já passou por situações muito piores do que esta. Situações de guerras mundiais, situações de pestes, inclusive de doenças, portanto, muito piores que este vírus. E o mundo passou pelo dilúvio, não esqueçamos. Passou por terremotos, passou por destruições. Mas há uma novidade. E esta novidade é que, diante dos acontecimentos, diante das dificuldades, diante da sensação de contingência que o homem encontra, de não conseguir encontrar uma solução para os seus problemas, no passado, o mundo, a humanidade, se voltava para Deus e pedia ajuda. A humanidade se voltava para Deus pedindo socorro. A humanidade pedia para Deus conversão, pedia para Deus graça, pedia para Deus curas. Quem hoje se lembra de Deus para pedir auxílio nessas circunstâncias? Alguns, talvez estes que hoje
acompanham essa Santa Missa pela TV Arautos? Quantos dentro deste mundo de hoje se lembram de Deus e recorrem a Deus? Nós vemos o homem muito preocupado com soluções sanitárias, com curas, com vacinas, com todo tipo de cuidados, inclusive para evitar isto e aquilo. Está ótimo. A verdadeira solução está na ciência? Ou a verdadeira solução está naquele que criou aquilo que a ciência estuda? E aqui nós temos então a verdadeira explicação pelo medo, pela insegurança, pelo pânico que vai tomando conta do mundo de hoje. A ausência de Deus. Deus se tornou ausente? Não. Deus foi expulso. Mas eu nunca expulsei Deus da minha casa. Espere. Deus quer ser invocado e, sobretudo, Deus quer ser obedecido. E quando eu volto as costas para Deus, quando eu esqueço a Deus, que é uma forma de dar-lhes as costas, quando eu coloco Deus de lado para me preocupar mais por meus próprios interesses, por minhas próprias comunidades, por o meu próprio bem-estar, então Deus se retira. E esta é a situação na qual nos encontramos no mundo de hoje. E para o mundo de hoje, Deus volta a oferecer a paz. Nós estamos no tempo pascal, nós estamos, portanto, num tempo de alegria, de relembrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e todos os benefícios que a paixão, morte, ressurreição, vitória, portanto, de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Nós estamos lembrando tudo isto e lembrando como isto veio em benefício pessoal nosso. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por cada um de nós para nos redimir, para pagar os nossos pecados. Nós nos lembramos disso? Nós nos lembramos de invocar sobre nós os benefícios desse sangue preciosíssimo derramado por nós no alto da cruz? Nós nos lembramos de pedir a Deus que Ele nos proteja, que Ele nos dê graças para nos emendarmos as faltas que nós tenhamos, os pecados que tenhamos cometidos? Porque nós vamos encontrar na segunda leitura, que é da primeira carta de São João, nós encontramos São João dizendo isto para nós. Ele fala para nós hoje. Para saber que o conhecemos, que nós conhecemos a Deus, diz, não, mas eu sou católico, eu sou religioso, eu tenho a minha religião, eu tenho uma profunda devoção, tá bem? Se, para sabermos que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Como anda a minha prática em relação aos mandamentos? Como anda o meu cumprimento da vontade de Deus? Não teoricamente, no meu dia a dia, no contato com os outros, nas minhas conversas, no olhar que eu deito, nas minhas intenções, nas minhas comparações, minhas invejas, minha avarícia, minha generosidade, meu desejo de fazer bem aos outros ou meu desejo de me aproveitar dos outros. Como ando eu em relação a esses 10 pontos da lei de Deus? Quem diz São João, quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Portanto, se eu não quero ser achado mentiroso diante de Deus, devo cumprir seus mandamentos. E aí, a situação na qual o mundo se encontra hoje em dia nos colocou, a cada um de nós, diretamente em contato com a morte. Seja através de seres queridos que tenhamos perdido, seja através de amigos, seja através dos jornais. Por mais que, de repente, na minha família eu não tenho nada, não tenho ninguém que tenha sido atingido por esta doença, através dos jornais eu teria acompanhado. E andando pela rua e vendo todas as pessoas com máscaras, eu devo me lembrar de que este é um constante convite para mim em pensar na morte. Porque quando eu vejo uma pessoa vestindo máscara, eu me lembro de que é para proteger de um vírus que é mortal. Pois então, este vírus de repente está no ar, este vírus de repente está em cima da maçaneta que eu estou tocando, eu posso tomar todo tipo de cuidados? Mais cedo ou mais tarde, na curva desta vida, a morte me pega. E isto é uma profecia absolutamente inelutável. Eu vou me encontrar com a morte. A morte vai me colher. Quanto tempo a morte vai demorar em me colher? Pode ser algumas horas,
pode ser alguns dias, pode ser alguns meses, quem sabe? Só Deus. E na hora de me apresentar diante de Deus, não interessa saber quanto eu ganhei, quanto eu trabalhei, quanto eu fiz, interessa quanto eu cumpri a vontade dele, cumpri os mandamentos. E nesta hora, eu devo esperar não ser achado mentiroso diante de Deus, mas eu devo ser achado como quem possui a verdade. Como é que eu possuo a verdade? Possuindo a graça de Deus. E se eu tiver tido ocasião de pecar, se eu me encontro neste momento de análise, nessa situação, eu percebo que eu tenho algum pecado, então vale para mim justamente esta frase de São Pedro, no discurso dele, relatado na leitura dos Atos dos Apóstolos, que foi a primeira leitura, onde São Pedro se encontra junto àqueles que crucificaram Nosso Senhor. E ele vai lembrar para eles o pecado que eles cometeram. O pior pecado que podia haver. Não pode haver pior pecado do que querer matar a Deus. E foi o que eles fizeram. Como ele diz, por ignorância, porque eles não sabiam, podiam não saber que aquele homem era Deus. Sinais não faltaram, milagres não faltaram, palavras não faltaram, exemplos não faltaram. Mas, tá bom, pode ser que alguém não tenha percebido que ali estava Deus. E por isso ele diz, eu sei que vós agistes por ignorância. Nós podemos matar a Deus? Alguém dirá, não. Nosso Senhor Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, não se encarnou de novo, portanto, não tenho possibilidade de matar a Deus. Tem possibilidade de matar a Deus. Como é que nós matamos a Deus? Matando a vida de Deus que está em nós. Cada um de nós, pelo batismo, recebeu a vida da graça. Ao dizer o sacerdote, o ministro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta hora, recebemos a vida de Deus em nós. É uma verdadeira vida. Como sendo vida, é passivo de desenvolvimento, é passivo de minguamento e é passivo de morte. E como nós matamos esta vida dentro de nós? Através do pecado mortal. Quando eu peco mortalmente contra qualquer dos 10 mandamentos, perco a vida de Deus em mim. É como se eu matasse a Deus em mim. É como se eu procedesse novamente à crucifixão. Uma crucifixão não física, uma crucifixão que não é sangrenta, mas é uma verdadeira crucifixão, porque eu estou matando a Nosso Senhor Jesus Cristo novamente dentro da minha alma. E com isso expulsando a Deus de dentro da minha alma. É um milagre, de certa forma, porque Deus, Todo-Poderoso, permanece onde Ele quer. Ser retirado de um ambiente é quase que um milagre. E isto acontece, milagre negro, milagre negativo, quando eu peco. Eu afasto de mim a Deus. Eu me afasto de Deus e com isso eu expulso a Deus da minha alma. Pois bem, se eu fiz isto, que solução existe para mim? Arrependimento, pedidos de perdão. Por isso diz São Pedro no final do discurso, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Esta é a maravilha que Deus concedeu à sua igreja, quando eu me dirijo a um sacerdote. E, com verdadeiro arrependimento, apresento a Deus o meu pedido de perdão por ter feito isto, por ter feito aquilo, por ter transgredido tal norma, por ter realizado tal pecado, por ter agido mal. Reconheço o ter agido mal, reconheço o ter pecado, peço perdão a Deus, recebo absolvição, está tudo esquecido, está tudo perdoado. A vida de Deus volta para a minha alma. Eu volto a ser vivificado. E é Nosso Senhor Jesus Cristo que nos diz, a paz esteja convosco. Na situação na qual o mundo se encontra hoje, humanamente não existe solução. Porque humanamente nunca houve solução para nada. O homem sempre se revelou incapaz de resolver os próprios problemas. Sempre que o homem, presidindo da graça de Deus, procurou encontrar soluções
apenas nas suas próprias forças, tem dado em desastres. E a história comprova. Basta abrir os livros de história. Basta analisar o conjunto da história. Nós veremos que as únicas soluções intervêm quando o homem verdadeiramente se volta para Deus. A única solução para o mundo de hoje é voltar-se sinceramente para Deus. Reconhecer que a situação do mundo está neste pé por culpa nossa, por nossos pecados. Porque nós crucificamos a nosso Senhor Jesus Cristo dentro de nós pelo pecado. Porque nós, através dos atos ruins, nós fomos destruindo a própria sociedade. Nós fomos, assim como Deus tinha criado Adão e Eva, a imagem e semelhança dele, a sociedade foi constituída por Deus para ser imagem e semelhança dele. Que imagem e semelhança de Deus encontramos no mundo de hoje, na sociedade de hoje? Por isso também a única solução virá por uma intervenção de Deus na história. A única solução virá por uma ação de Deus nas almas, convertendo, reparando e salvando. Para isto é que nosso Senhor Jesus Cristo deitou o seu sangue no alto da cruz. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava no alto da cruz, Ele viu toda a história da humanidade, viu a humanidade dos nossos dias, viu a crise do mundo moderno, viu esta Santa Missa, viu cada um de vocês que nos assiste através da TV Arautos, viu a situação nas quais nós estávamos, viu as necessidades que nós tínhamos, as necessidades temporais, necessidades físicas, sem dúvida, sobretudo as nossas necessidades espirituais. E vendo isto, do alto da cruz, Ele deitou todo o seu sangue, dizendo: eu quero redimir a este, eu quero redimir aquele, quero redimir aquele outro. Quis redimir a cada um de nós. O nosso preço já está pago. A nossa salvação já foi comprada. Mas essa salvação só virá até nós e só deitará seus frutos na medida que eu me una a este sangue. E é por isso que Santo Inácio dizia: aquele que te criou sem teu concurso, não te salvará sem o teu concurso. E é verdade. Quem de nós escreveu uma carta para Deus pedindo para nascer? Quem de nós pediu para ser criado? Fomos criados sem o nosso concurso. Entretanto, a salvação é obra também de cada um. A salvação foi comprada, mas eu preciso estender a mão para colher este fruto de vida. E este estender a mão é o cumprimento dos mandamentos. E eu então, se eu quiser ouvir nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: a paz esteja contigo, devo me voltar hoje para Deus. Devo abandonar resolutamente tudo aquilo que me leva para o pecado. Devo me arrepender dos pecados que eu já tenha cometido. Devo confessar os pecados que eventualmente ainda não tenha me acusado diante de Deus, pedindo perdão, receber a absolvição sacramental através de algum sacerdote. E aí então eu terei forma de me beneficiar desta salvação comprada no nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que nós temos a oportunidade de festejar através deste tempo de Páscoa e de ressurreição. Lembrando-nos que a história está sempre nas mãos de Deus. A história ressuscitará, se nós consideramos a fase da nossa história como uma história agonizante, esta história ressuscitará muito mais bela do que antes. A igreja, que nunca morre a igreja que nunca será nem sequer diminuída na sua glória, pelo contrário, vai sempre crescendo em graça e santidade, porque é a esposa mística de Cristo, inatingível pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. A igreja refugirá ainda muito mais bela do que antes. Cabe a nós participarmos ou não desta ressurreição da humanidade. Cabe a nós participarmos ou não da restauração de todas as coisas que Cristo trará por ocasião desta intervenção dele, profetizada em 1917 por Nossa Senhora em Fátima. Cabe a nós participarmos disto, porque cabe a nós, como diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, escolhermos estarmos à direita ou à esquerda de Cristo, quando Ele vier na sua glória. Pois peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude a vivermos sempre na graça de Deus, recuperar a graça de Deus todas as vezes que nós a tenhamos perdido,
e vivamos na amizade de Deus para também participarmos da paz dele já nesta vida, cumprindo os mandamentos, muito mais ainda na eternidade, sendo julgados dignos de participar do céu através das nossas boas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja